O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. O discípulo se admirava com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados no ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Evangelho de São Marco acaba de nos relatar deste encontro de um jovem rico com Jesus deveria acontecer com cada um de nós. Cada um se encarne neste jovem, porque todos nós desejamos ganhar a vida eterna, espero. O fato que este jovem se preocupa da vida eterna é já um grande questionamento. Todos que estão em Belém nesta noite estão se preocupando da vida eterna? Se a gente pergunta, todo mundo diz: claro, eu quero ganhar a vida eterna, mas estão pensando nisto, estão se preocupando disto? Aí é outro problema. Eu acho que todos nós, meus caríssimos irmãos e irmãs, ao menos os batizados e batizadas, que são filhos e filhas de Deus, devem se preocupar deste problema, que não é problema de alguém, ou de uma organização, ou uma eventualidade qualquer, mas é um problema pessoal. Então, cada um está convidado por Jesus a repetir esta experiência. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque sei
com certeza que eu vou morrer, com certeza. Como, quando e onde, não sei, mas vou morrer. Mas quero a vida eterna depois desta vida? É bem se perguntar. Este jovem, bom jovem, honesto, um jovem direito, correto, tanto que Jesus o amou, sentiu simpatia com ele, o olhou com amor, ficou surpreendido que ele respondeu que eu observo os mandamentos todinho, desde a minha juventude, adolescência, estou observando a lei de Deus. Jesus ficou admirado e satisfeito. Observa os mandamentos. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, não precisamos de ir folhear a Bíblia ou qualquer livro de catequese para saber quais são os mandamentos que devo observar para ganhar a vida eterna. Todo mundo tem a lei de Deus escrita aqui, no coração, na própria consciência. E não só os cristãos, todo homem e toda mulher do mundo tem a lei de Deus escrita na consciência. Portanto, é uma lei universal. Cristãos, budistas, muçulmanos, shintoístas, hinduístas, todo de qualquer religião, até ateus, tem aqui na consciência esta lei de respeitar o próximo, de não roubar, não matar, não enganar ninguém, não enrolar, respeitar o pai e a mãe, etc. Nós, caríssimos irmãos, não precisamos de estudar isto, está na nossa consciência. Sigamos esta lei da consciência e vivamos conforme esta lei. Mas, além disto, temos também uma experiência que o jovem fez. Bom mestre, ele acabava de ver Jesus que abraçava as crianças, aquele gesto muito bondoso, muito maternal, eu diria, de Jesus. E ficou impressionado. Bom mestre. E Jesus logo corrige. Por que me chama bom? Só Deus é bom. Jesus é bom porque é Deus. Só Deus é bom de verdade. Todos nós, caríssimos irmãos, com toda a sinceridade, todo mundo, nós, freiras, padres, bispos, cardeais, papa, qualquer cristão ou cristã, casado ou solteiro, por quanto esforço nós poderíamos fazer para melhorar a nossa vida, porém, não somos 100% bons. Tem um pouco de ruindade, infelizmente, que envenena a nossa bondade. Eu reconheço isso na minha vida e acho que todo mundo honestamente faz experiência. Por quanto esforço a gente faz, não consegue ser bom como gostaria de ser. Mas não desanimemos, porque Jesus está conosco, Ele é bom. E Ele nos comunica a bondade dEle, e com a paciência dEle corrige o que não é bom em nós. Nos comunica o Espírito Santo, que é a fonte de toda a bondade. Não desanimemos. No céu não entra os bons, porque bom é só Deus. No céu entra os ruins pecadores e pecadoras, que somos nós, arrependidos e perdoados nos próprios pecados. Portanto, não desanimemos. A misericórdia de Jesus nos abraça a todos e abre as portas do céu, porque Ele é bom para conosco. Sabendo que somos frágeis, Ele estende a mão, ora, se levante, vem comigo. É Ele que abre a porta do céu e nos dá a salvação. E Jesus enumera os mandamentos, deixando de lado os primeiros 3 que dizem respeito a Deus, e o jovem
pergunta quais são, Jesus faz uma lista dos mandamentos. Repare uma pequena coisa, mas muito importante. Jesus diz todos os mandamentos que diz respeito à vida dos homens. Não diz nada do mandamento sobre o qual insistem os nossos irmãos protestantes. Jesus não fala, não adore as imagens. Não existe isto no Novo Testamento. E Jesus, que sabe muito bem a lei, não menciona este pecado, porque não existe. Temos de seguir a lei que Jesus nos ensina. Jesus é carne e ossos. Jesus é homem. Jesus é encarnado na nossa humanidade. O Verbo, Deus, se fez carne, diz São João, material. Enquanto Deus era só Espírito, claro, é inútil configurar Deus o Espírito, ninguém sabe como é o rosto de Deus, Espírito. Mas este Deus Espírito se tornou carne, se tornou osso, nervos, músculos, como nós. Portanto, podemos tocar, podemos representá-lo, fotografá-lo, apresentá-lo, erguer estátuas, etc. Porque ele é material agora, também, sem deixar de ser Espírito, ser Deus. Nós precisamos de sinais, porque temos um corpo, e o corpo precisa de ver, tocar, experimentar a materialidade do amor de Deus que se materializou, se encarnou em Jesus. Não tenhamos medo, portanto, deste negócio de imagem ou não imagem. Podemos venerá-los porque representa pessoas que existem. Agora, se representa, como às vezes, em alguma casa de nossa católico, vê lá pendurada na parede o quadro de Iemanjá. Aí é uma idolatria verdadeira. Vocês católicos não se permitem de fazer isto. Iemanjá não existe. Não existe. Adorar ou venerar Iemanjá, aí sim é idolatria. Representar fisicamente uma pessoa que não existe. Mas todo santo, Jesus, Nossa Senhora e todo santo existe como? Existiram materialmente, então posso representá-lo, não é idolatria, não tenha medo. São nossos irmãos e irmãs. Agora, a mensagem de Jesus a este jovem é uma mensagem evangélica. É uma mensagem de bem-aventurança que Jesus, no 5º capítulo de São Mateus, a gente encontra esta lista, inicia as bem-aventuranças com esta primeira. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A pobreza é uma bem-aventurança, não é uma desgraça. A desgraça é a miséria, mas Deus não quer a miséria. Deus quer a pobreza no sentido de desapego. Não esqueçamos que Jesus o chamamos Salvador, Redentor, Libertador, são todos sinônimos. Porque Deus viu que nós, homens, criaturas humanas, feitos imagem e semelhança de Deus, infelizmente gostamos de nos escravizar. Nós nos tornamos voluntariamente escravos das coisas. Quando Deus nos criou, primeiro, imagem e semelhança dele. Depois nos criou dominadores, patrões, senhores, donos das coisas do mundo que existe. Que Deus criou e doou, confiou a Adão e Eva, aos homens. Mas os homens não devem inverter a dignidade. A dignidade deles é semelhante àquele de Deus. Então não pode se colocar a serviço das coisas que são todas perecíveis, são coisas. O grande sacrilégio
que o homem faz, e hoje, infelizmente, muito cai neste sacrilégio, é que o homem, feito imagem e semelhança de Deus, para ser uma criatura livre, como Deus é livre, gosta de se tornar escravo das coisas materiais, que ele vai deixar com a morte. E aí, gasta todas as energias para quê? Para acumular riqueza, dinheiro, que não seja, como dizia o Dalai Lama dos budistas, o homem é tolo, gasta toda a saúde para acumular dinheiro, para gastá-lo, para recuperar a saúde. Pode ser ridículo, mas acontece isto. Então Jesus quer nos libertar desta escravidão. Seja bem claro, não quer dizer que a gente deve viver sem nada. Absolutamente. Jesus foi pobre, não foi um administrador, deu exemplo da pobreza, da liberdade total, mas não lhe faltava nada. Pobreza e desapego. Tem tantos santos que foram imperadores, reis, príncipes, duquesas, baronesas, gente nobre, portanto que tinha muitas posses, mas souberam viver o Evangelho, não se deixar conquistar pelas coisas, pelos bens, mas de administrá-los como instrumentos para fazer o bem também, fazer a caridade, além de sustentar dignamente a própria vida e administrar o que foi confiado neles. Então nós temos de ajustar um pouquinho a nossa administração. É a mentalidade que precisa mudar, converter. Esta mentalidade materialista, consumística, em que colocamos o dinheiro, a riqueza, os bens materiais, no primeiro lugar, em lugar de Deus. E Deus, se sobrar tempo, vão me lembrar também dele. Não, aí corre o risco de perder a vida eterna, porque a vida eterna é Deus. É porque Deus nos obriga, porque Ele é amor, nos obriga a amar a Ele sobre todas as coisas. Por quê? Não porque Ele quer ser glorificado, que não precisa de nós, da nossa glorificação, porque é o único ser autossuficiente eternamente, mas porque nos ama e Ele, como bom Pai, não quer que nós percamos o tesouro mais precioso, insubstituível, que é Ele mesmo, Deus, que será a nossa felicidade infinita eterna. Amemos Deus sobre todas as coisas. E usemos, não amemos, usemos as coisas para o nosso bem, a nosso serviço, a serviço nosso, da família e da caridade fraterna, porque todos somos uma família só. Aí sim, Deus não vai condenar os ricos para o inferno, os pobres para o céu, para o paraíso. Aí vamos dizer, quem é que é rico entre vocês? Levante a mão. Todo mundo, por vergonha, claro que não vai levantar a mão para não ir para o inferno. Quem é que é pobre de vocês? Todo mundo levanta a mão, todos nós somos pobres, todos vão para o céu. Não é assim não. Depende como a gente de verdade sabe viver, livre, criaturas humanas, imagem e semelhança de Deus, sabendo e vivendo com este carisma, esta mística. Eu sei que vou viver poucos anos sobre esta terra, mas não vou perder o tesouro dos tesouros, que é Deus. O administrar os meus bens, se Deus me dá muita abundância, seja agradecido, e vou me servir disto para glorificar a Ele, ajudar o meu próximo, levar à frente a minha firma, a minha administração, para beneficiar tantas famílias, honestamente, sem roubar, enrolar e corromper ninguém nem nada, mas sabedor que depois vou possuir o bem supremo de valor infinito, que é o mesmo Deus, com quem vou viver na casa dele para sempre. Que Jesus nos ilumine e nos faça refletir sobre estas recomendações, e não façamos como o jovem, que para não deixar os carrinhos e reclamos dele, as fazendas dele, o gado dele, o dinheiro que tem no banco dele,
preferiu abandonar Jesus para não perder os bens. Coitado, se deu mal, diz o Evangelho. Veio com tanta alegria e voltou triste, abatido, preocupado. Ninguém mais se ouviu falar deste jovem. Se apagou. Sigamos o conselho de Jesus e vamos reinar na riqueza celestial para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.